Hoje você vai aprender. Hoje, meus irmãos, esse assunto vai dar pano para manga, porque o que eu vou falar para vocês diz respeito à sua própria vida. Não de uma maneira negativa, longe disso, tá? De uma maneira até positiva. Você já ouviu falar do sangue RH negativo e do sangue RH positivo? Hoje nós vamos analisar a perspectiva desse sangue e a origem desse RH positivo, de onde que ele se originou e por que que algumas pessoas possuem superpoderes, tá? Sim, superpoderes, inclusive pessoas que foram investigadas pela CIA, tá? Você vai entender um pouco mais sobre esse assunto. Peço para você nos ajudar com esse projeto, tá? Verificar aí a sua inscrição. Quem quiser conhecer meu trabalho, aqui na descrição você sabe maneiras de me encontrar, tá? E compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos para que as pessoas possam também saber a verdade, tá? Pois bem, senhores, hoje falaremos do sangue RH positivo e negativo, que muitos fazem semelhança com o macaco rhesus, né? Um tipo de proteína que nós compartilhamos com o macaco rhesus. Será que de fato as pessoas que possuem o sangue RH positivo, elas estão mais próximas dos animais? O que será que acontece com as pessoas? Nós vamos debater e discutir sobre esse assunto numa perspectiva ufológica, tá? Uma perspectiva ufológica. Olha só que coisa interessante, tá? Não é conhecido de onde derivou o fator RH positivo, negativo, apesar que, embora existam evidências que sugerem a origem disso aqui, tá? E, RH negativo positivo já tem mais aí do que 2, 3, 4 mil anos. Os caras, desde a fundação, desde Jericó, os caras já sabiam disso. E por que que não é algo novo? Por que que o tal do RH positivo e RH negativo não é algo novo? Cara, quando você pega para analisar os deuses sumérios, né? O que é isso aqui? Olha para essas imagens aqui. Olha só, vou colocar aqui, ó, DNA, só para você poder entender, ó. Olha a imagem do DNA. Olha a imagem do DNA. Veja bem o formato da imagem do DNA. E olha agora essas imagens aqui, tá? O que acontece é que na Suméria antiga, quando a gente fala Suméria, meu irmão, nós estamos falando de 3, 4 mil anos facilmente aqui. Isso excede muito mais do que isso. Os caras já estavam fazendo esse tipo de modificação genética. E não só os sumérios, tá? Mas se você começar a analisar a história, você fala assim, pô, mas o que está rolando aqui, né? Vamos pegar essa imagem para você ver. Primeira coisa, nós temos aqui, né, os famosos reis da Suméria, né? Os reis e sacerdotes da Suméria. Você vê aqui, ó, nitidamente pelo tipo de barba, tá? Representando a autoridade. Se você não está conseguindo observar, eu vou aumentar a imagem para você poder ver. Vou explicar essa imagem aqui, ó. Olha só, o rosto. Eu vou aumentar mais a imagem ainda. Olha só, olha o rosto desses reis na Suméria. São homens aqui. Aqui são homens, ó. Tá vendo? Não tem asas. Esse aqui tem asa, ó. Esse aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, tem asas, mas espera aí. Esse aqui não tem asas. Olha só o rosto dele, ó. Esses aqui são os famosos reis e poderosos que estão trabalhando em cima do DNA. Aí nós temos ao mesmo tempo o que é chamado de pinha. Olha aqui. Esse aqui parece um rei carregando uma pinha que está influenciando outro rei. E aqui, meu irmão, a mesma coisa. Um tipo de rei carregando uma pinha que está influenciando o rei. Só que esse cara aqui tem asas. Esses caras aqui, eles têm asas. Olha as asas aqui, ó. Asas de um lado, asas do outro. Se você tiver dificuldade para ver as asas, eu vou pegar uma imagem que vai ficar mais fácil de você ver. Para você poder entender, tá? Para você poder entender. Olha lá. Olha as asas aqui, ó. Olha as asas. Então são... O que é... Qual anjo possui 4 asas? 2 pares de asa em cima, 2 pares de asa embaixo. Embora tenham 4 faces, como leão, águia, touro, né? Esse anjo também tem a face humana. Qual anjo que é esse? Querubim. Se você analisar, 1/3 dos anjos foram precipitados na terra. Lúcifer era o quê? Era um querubim.
E, evidentemente, com ele se arrastou 1/3 dos anjos do céu. Então, meu irmão, quando você olha para essa imagem, quem é que está influenciando os reis? Um querubim. Um querubim que deserdou do céu e caiu na terra. Foi precipitado na terra. Então nós temos um querubim alterando a perspectiva de um rei. Olha aqui, ó, outro querubim alterando a perspectiva de um rei, alterando o que? O genoma humano. Olha aqui, ó. Olha aqui o DNA. Olha o DNA, meu irmão. Olha aí o DNA, ó. Alterando. Deixa eu colocar a imagem aqui. Alterando o genoma humano. E aqui no topo nós temos o que vocês chamam de Javé, né? Que é Senhor, que é esse ser aqui, ó. Esse ser aqui com asas, que na verdade é Lúcifer, que era o anjo de mais alta hierarquia no céu, que comanda a legião de principados e potestades. Então essa imagem ela diz respeito a muita coisa. Ela nos ensina o quê? O que essa imagem nos ensina? Que através do conhecimento iluminado de Lúcifer, nós tivemos anjos, olha aqui essa maletinha aqui, ó. Isso aqui eu vou explicar o que é isso, tá? Anjos que simplesmente estão vindo à Terra, né, fazer com que reis e poderosos, utilizando a ciência, alterem o genoma, o DNA humano. É basicamente isso. E aqui nós temos algumas coisinhas importantes, ó. Tanto de um lado quanto de outro, ó. Nós temos a pinha na mão, que representa o saber, o conhecimento. E nós temos essa maletinha, que inclusive, ó, é a maleta aqui, ó, maleta de astronauta. Deixa eu ver se eu coloco certo aqui. Deixa eu colocar aqui. Olha só, Anunnaki. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Olha só, essa maletinha de astronauta aqui, ó. Essa maletinha de astronauta, deixa eu colocar aqui para vocês. Eu não sei se vai ter uma imagem aqui, mas todos os antigos tinham essa maletinha. Essa maletinha, ela é necessária para você viajar para a Terra. O que tem lá dentro, meu irmão, eu confesso para vocês que eu nunca vou saber. Pelo menos aqui na Terra eu nunca vou saber. Mas essa maletinha aqui, ela é usada para tudo quanto é canto. Quando esses reis vão viajar e a nossa realidade, eles utilizam essa maletinha aí. Então, o que nós temos aqui? Qual que é a perspectiva aqui? Nós temos esses querubins influenciando os reis, ok? Para que esses reis alterem o DNA através da sabedoria do diabo. A verdade é essa, né? Alterem o genoma humano. Se tu pegar o túmulo de Noé, só para vocês verem, ó, túmulo Noah, só para a gente poder ver aqui, ó. Se tu pegar o túmulo de Noé, meu irmão, o túmulo de Noé, deixa eu pegar a imagem aqui. Porra, meu irmão, olha o tamanho do túmulo de Noé, velho. Olha o tamanho do túmulo de Noé, porra. Esse aqui é o corpo de Noé. Olha o tamanho do corpo de Noé, meu irmão. Você acha que Noé tinha a mesma altura que é? Olha o tamanho do ser humano comparado ao tamanho de Noé, velho. Olha o tamanho. Isso aqui, ó, são os pedaços, ó. Olha só, olha aí. Ó, esse aqui é um cara orando no túmulo de Noé. Olha o tamanho do túmulo de Noé, velho. Meu irmão, é absurdo o tamanho do túmulo. Você olha para isso aí, você fica abismado. Abismado. O tamanho. Ah, mas é porque estão colocando ouro. Ah, meu irmão, estão colocando ouro no túmulo do cara. Olha o tamanho do túmulo. Isso aqui é um pedaço do túmulo, velho. O negócio é gigantesco, cara. Tu olha pro túmulo do cara, se assusta, velho. Se assusta. Fala assim, meu, como é que pode um túmulo desse tamanho, velho? Um túmulo desse tamanho para Noé, porra. Como é que pode um negócio desse? Olha o tamanho de Noé. Então, só para vocês colocarem na sua cabeça. Os caras foram lá e alteraram. Então, vou até apagar essa imagem aqui. Deixa eu apagar umas imagens para a gente não fazer confusão, né? Olha só. Os caras alteraram o DNA humano. A cada inversão magnética a gente reduz de tamanho, reduz expectativa de vida, reduz os nossos principais poderes aí, tá? Aí nós chegamos aqui no fator RH, tá? Inclusive esse artigo vem do blog TOF 3126, eu considero um dos melhores blogs do mundo, tá? E olha só, misterioso sangue RH negativo cuja origem é desconhecida. Agora você já tem noção que os sumérios, a galera do passado,
diabo tá gostando desse vídeo não, porra. Mas é um raio que caiu aí. Mas assim, o cagaço, né? O cagaço, tô brincando. Mas assim, vamos. Eu não vou arregar pro capeta, não, meu irmão. Você pode esquecer. Mas assim, nós temos a alteração do DNA humano, cara. Os caras alterando o DNA humano. A cada inversão magnética, o DNA humano ele é profundamente alterado, velho. Profundamente alterado. E aí o ser humano reduz de estatura, reduz a longevidade. O cara vivia 400, 500 anos, passa a viver 120, depois passa a viver 70. A próxima geração agora é 33 anos, a última geração que vai suceder depois da nossa. 33 anos. Então, assim, os caras vão reduzindo a expectativa de vida, acelerando. Antigamente, um bebê, para abrir os olhos, demorava de 1 a 2 semanas. Hoje em dia, o bebê já nasce, cara, abrindo os olhos e mexendo os braços. Antigamente, demorava. Então, eles vão criando esses aceleradores de envelhecimento e tudo mais. E aí, por que eu estou falando isso para você? Tá? Por que eu estou falando isso para você? Se você for analisar o fator RH negativo e RH positivo, você vai entender que o RH positivo ele tem a ver com o macaco rhesus. Ele tem a ver com o macaco rhesus. É um tipo de, eu não vou chamar de proteína, mas é uma conexão proteica, conexão proteica com o macaco rhesus. É um tipo de proteína que você tem com o macaco rhesus. Com o macaco rhesus. Agora, por que eles fazem isso? Por que eles fazem isso? Tá? Porque a origem do nosso sangue não era para ter RH positivo, não era para ser RH negativo. Sabe quem tinha sangue RH negativo? Nikola Tesla. Só cara que tinha sangue RH negativo tinha um alto QI. Ah, mas eu tenho RH positivo. Calma que eu vou te explicar. E aí nós temos algumas coisas importantes. Os tipos sanguíneos, né? O positivo, O positivo, basicamente, proteína macaco rhesus. Tipo assim, quem não tem tipo assim, se você contabilizar, deve dar uns 15% da humanidade que não tem o RH positivo, tá? Não tem. E aí, entra uma coisa interessante aqui, ó, que eu quero trazer para você, ó. O que a ausência do fator do macaco rhesus significa, né? Isso aqui em âmbito ufológico, não estou falando da ciência, tá? Ufológico. Não existe nenhuma explicação científica sólida sobre como ou porquê o RH negativo surgiu. Presume-se que é o resultado de uma mutação aleatória. Acabei de explicar sobre os sumérios aqui. Você já sentiu que você era estranho ou diferente? Pode ser devido ao seu DNA. 85% dos seres humanos têm o gene do macaco rhesus. E 15% não tem essa conexão, são RH negativo. E talvez tenha um gene alienígena extraterrestre em vez disso, né? As pessoas com fator RH negativo são caracterizadas por ter QIs mais elevados. Isso depende, meu irmão, depende. Tu pega lá um cara que nasceu no Congo, nunca viu um livro na vida e possui RH negativo, e um cara que nasceu, por exemplo, nos Estados Unidos, ali no Texas, numa família tradicional, que o cara lê 15 livros no mínimo por ano, meu irmão, é óbvio que o cara que tem RH positivo vai ter um QI assustadoramente importante. Já foi comprovado cientificamente que o QI ele não está relacionado ao seu fator biológico, mas sim no seu esforço pelo saber. No seu esforço pelo saber. Se pegar um brasileiro e colocar na China, na melhor escola do mundo, e o cara não quiser estudar, não tem o que se faça, o QI do cara não vai subir. Tá? Então, basicamente é o seguinte, possui uma visão mais sensível, baixa temperatura corporal. Baixa temperatura corporal não é uma boa coisa, vou dizer. Sensibilidade ao calor e à luz solar. Ou seja, o RH negativo, ele basicamente tem as mesmas condições de um reptiliano, tá? Poder psíquico, capacidade de parar relógios e não sei o quê. Os caras vão falar muita coisa aqui, né? Como esse fator explora a possibilidade de que fomos criados como uma raça escrava para trabalho por seres extraterrestres. Os caras falam muito disso. Uma vez que 97% do nosso código genético está desativado, apenas 3% funcionando. Nosso DNA humano, nós só utilizamos 3%. Os outros 97% realmente estão parados. Então o que acontece? Você tem aí o fator do RH. O RH positivo, ele pode sim representar uma alteração no genoma. O que eu acredito? Vou te falar o que eu acredito. O ser humano ele possui uma incrível semelhança com os animais. Se tu pegar um elefante, tu pegar um porco, tu pegar uma galinha e o ser humano e analisar o embrião humano, todos eles compartilham as primeiras semanas
praticamente do mesmo embrião. Se você analisar alguns animais, eles são muito semelhantes aos seres humanos. Cara, tu pega um macaco, o macaco ele tem uma incrível semelhança com o ser humano. Tu pega o porco, ele tem uma incrível semelhança com o ser humano. Alguns outros animais também possuem uma incrível semelhança com o corpo humano. Fora o cérebro humano, que nós possuímos 3 características cerebrais. Um cérebro de um mamífero, um cérebro de um reptiliano e um cérebro de alto nível, que eu já vou explicar aqui. Então, assim, o corpo humano, ele é, bem dizer, o melhor resultado do planeta Terra. O melhor resultado do planeta Terra é o corpo humano. Por quê? O cérebro humano, nós possuímos, parte dele é o cérebro reptiliano, que é o cérebro primário, é o que você respira sem precisar respirar, sem precisar ficar contabilizando a respiração. O cérebro do mamífero é aquele que você tem sentimentos. E o cérebro de alto nível é aquele que você tem a consciência de si mesmo. Então, o corpo humano, todos nós compartilhamos da mesma coisa. Se tu pegar, por exemplo, uma galinha e você cortar o pescoço da galinha, vai sair sangue vermelho. Bem semelhante, bem próximo do seu sangue. Se tu pegar uma galinha, ela tem coração. A galinha tem pulmão. A galinha tem intestino. A galinha tem bile. A galinha tem praticamente quase tudo que o ser humano tem. Se tu pegar um cachorro, velho, o cachorro tem coração, tem pulmão. Tu pegar qualquer animal, na grande maioria das vezes, ele é muito semelhante ao ser humano. Muito semelhante. Não só o macaco, como a galinha, o peixe. Então, a maioria dos animais possui quase o mesmo padrão, com pequenas variações, quase o mesmo padrão. E aí nós temos o fator do RH positivo, que é a semelhança do ser humano com os animais. Isso não quer dizer que você está envenenado pelo diabo, porque você tem um sangue de um macaco, agora você vai para o inferno. Não tem nada a ver com isso. Esquece essas neuras malucas. Esquece, meu irmão. O que eu estou falando para você é que o fator RH negativo, que não tem essa semelhança animal, pode ter sido gerada, não estou dizendo que pode, numa escala de ufologia, pode ter sido gerada por famoso extraterrestre que nós conhecemos muito bem, são os híbridos que vieram na Terra, dominaram a Terra. Ou seja, o fator do RH positivo pode ter sido criado por alienígenas extraterrestres, que no vocabulário bíblico representa reptilianos, representa Anunnakis, Greys, marcianos, esse tipo de coisa. Só que para nós a gente sabe que é híbridos de anjos caídos. Então, qual que é a questão? O cara que tem RH negativo, ele possui QI mais elevado. Reptiliano é muito mais inteligente que a gente, esquece isso. Mas olha só, visão sensível, meu irmão, reptiliano enxerga no escuro, velho. Baixa temperatura corporal, só reptiliano, só réptil tem baixa temperatura corporal. Tá? Sensibilidade ao calor e à luz solar. Ou seja, todas as características do RH negativo estão profundamente relacionadas ao organismo biológico de um réptil. Profundamente relacionadas ao organismo biológico de um réptil. O que eu acho que pode ter acontecido? Eu acredito que nessa escala, provavelmente aí, um desses animais, esses répteis aí, desses híbridos de anjos caídos, possam ter influenciado os reis a alterarem o DNA humano no passado. E aí Deus ficou puto com essa situação e mandou o dilúvio. Pode ter sido. Eu não estava lá para saber o que aconteceu. Eu estou especulando uma coisa que eu acredito, mas eu não tenho a capacidade de saber o que estava certo. Mas, pensa comigo, os caras que têm RH negativo, baixa temperatura corporal. O ser humano não vive com baixa temperatura corporal. Baixa temperatura corporal é sinônimo de morte. Se você tiver com um corpo com baixa temperatura corporal, meu irmão, é bom você procurar um médico, sem brincadeira. A baixa temperatura corporal, você bota a mão na pessoa, a pessoa está gelada, significa que o seu corpo está mandando toda a energia para funcionar os órgãos, não está mandando para os seus braços e para a sua perna devidamente, porque está ocorrendo uma prioridade na sua vida. Ou seja, pelo termo médico, baixa temperatura corporal não é uma boa coisa.
Você pode fazer escaldapés aí, tem um monte de gente que ensina isso, que aumenta a temperatura corporal. Mas assim, baixa temperatura corporal não é uma boa coisa. Agora, os répteis vivem com baixa temperatura corporal. Eles vivem com baixa temperatura corporal. Outra coisa que podem dizer é o seguinte: pessoas que vivem no gelo podem desenvolver o RH negativo. O RH negativo. Por quê? Porque as pessoas têm baixa temperatura corporal. Então, se pegar, por exemplo, os caras que moram no Alasca, para sobreviver àquele frio extremo, pode ser que o corpo humano tenha alterado o DNA humano em uma escala evolutiva. Isso existe. Apesar que Darwin é uma farsa, mas a evolução é real. Que basicamente o corpo humano se adapta. Então, se só mora no frio extremo, pode ser que o corpo tenha desenvolvido essa resistência ao frio. Não sei se seria real. Sensibilidade ao calor e à luz solar. Meu irmão, réptil precisa de calor extremo para sobreviver. Sem calor eles não conseguem sobreviver, eles hibernam. E há uma visão sensível ao escuro. Né? E claro, poderes psíquicos, capacidade de parar relógio, desligar aparelhos eletrônicos e tudo isso aqui. Cara, isso aqui já foi feito em projetos militares, secretos da CIA antiga, que mostram que seres humanos com RH ou não conseguiu fazer isso. É 1 para 1 milhão. Tipo assim, de cada 1 milhão de pessoas, uma pessoa consegue fazer isso. Né? E aí os caras são investigados e tudo mais. Inclusive, meu irmão, deixa eu pegar aqui só para você poder entender, tá? Existe uma coisa que eu preciso dizer para vocês. Que é isso aqui, ó. Ouro coloidal, tá? Não estou recomendando vocês tomarem nem nada. Mas por que o ouro coloidal ele é uma boa coisa? Cara, olha para o Egito Antigo. Olha para todos os reis. Já reparou? Os caras lá de Dubai, velho. Os caras comem carne com ouro, velho. Tipo assim, ó. Carne folheada a ouro. Olha aqui, ó. Vocês vão falar que eu estou mentindo, meu irmão. Os caras lá em Dubai comem carne a ouro. Ouro não é uma coisa que faz mal. Muito pelo contrário. Ele retarda o seu envelhecimento. Por que a realeza, reis, faraós, pessoas importantes, vivem adornada de ouro? Porque ouro altera o campo magnético, ouro não te deixa adoecer, retarda o seu envelhecimento, ok? E o ouro, cara, ele é benéfico para o seu corpo. Porque no passado o sangue humano era de ouro. No passado ele era de ouro. Era chamado, ouro monoatômico presente no sangue humano. Só que isso foi se perdendo. Então o que acontece? O ouro é uma coisa cobiçada. Você vê que o Egito Antigo, todo mundo cobiçava o ouro. Por quê? Porque o ouro ele retarda o teu envelhecimento. Só que existe uma função no ouro que muitas pessoas não dizem para você. O ouro ele é um manipulador de DNA, cara. Cientificamente, você pode pegar artigos acadêmicos de Harvard, o que você quiser. Joga aí, meu irmão, ouro monoatômico, pode colocar aí, ó. E PubMed que você vai encontrar. Então o ouro ele altera o teu DNA. Olha que coisa interessante, tá? O ouro coloidal ele não é apenas um catalisador para o aumento de energia interna, mas também um condutor desse fluxo de energia. A investigação demonstrou que a condutividade o fluxo de informação para o DNA pode ser melhorado até 10 mil vezes pelo ouro. Isso também significa que o DNA em cada célula pode lidar com mais energia. O ouro consegue alterar o teu DNA. Se tu pesquisar, você vai encontrar que o ouro coloidal não é apenas um catalisador, ele consegue alterar o seu DNA. Cara. Você vai encontrar uma porrada de artigos científicos falando sobre o ouro. Ele consegue alterar. Inclusive tem vários benefícios para o ouro aqui. Vários benefícios. Pode dar um print aí nessa tela que você vai encontrar aí, ó, tá? Para você poder entender. Mas o ouro é uma coisa maravilhosa. Eu não conheço esse site aqui, não sei nem o que esses caras estão vendendo, mas o ouro é uma coisa maravilhosa. E o ouro, cara, deixa eu colocar a imagem aqui. Qual que é a vantagem? O ouro é mais ou menos nessa cor arrosada mesmo, tá? Qual que é a vantagem do ouro? Ele vai alterar o seu DNA, vai te tornar mais inteligente, tá? Só que eu não acho que ninguém que vai pegar ouro e vai vender ouro monoatômico, velho. Eu acho que o ouro, se tu pegar o preço do ouro, vamos pegar o preço do ouro aqui, cara. Preço do ouro. Acho que é o quilo do ouro, tá? Vamos ver aqui. Quilo, né?
quilo do ouro. 300, olha aqui, ó, deixa eu pegar a imagem aqui, ó. 1 quilo de ouro equivale a... Vamos colocar 320 mil reais aqui. 309.850. Vamos colocar 320. Calculadora, vamos lá. Um quilo de ouro é 320 mil reais. Olha só, 320 mil reais é 1 quilo de ouro. Eu quero pegar apenas 10 gramas de ouro. 10 gramas de ouro. Vamos dividir. Vamos fazer o seguinte, ó. Vezes 0. Vamos colocar 0,1. Por quê? Vai dar mais ou menos 10, vai dar 100. E aqui vai fechar. Cara, 10 gramas de ouro vai dar mais ou menos 3.200 reais. 10 gramas de ouro dá mais ou menos 3.200 reais. Ou seja, 1 grama de ouro, o que é o preço? 1 grama de ouro. 320 mais ou menos. Quer ver lá? 320 reais. 1 grama de ouro tem 320 reais. 1 grama, escuta bem, 1 grama de ouro tem 320 reais. Tá? Pois bem, se nós analisarmos aqui os caras vendendo ouro, os caras vendem caro pra caralho essa porra. Mas se tu analisar o preço que os caras vendem ouro, não corresponde. Não corresponde. Por quê? Os caras misturam zinco, mistura platina. Tipo assim, é muito caro, velho. É muito caro. Tu vai gastar uns R$1.000 só para poder ingerir ouro coloidal. Tipo assim, não vai valer a pena, cara. Você tem que ingerir isso aqui. Você teria que ingerir isso aqui 1 litro por dia. Tipo assim, você não tem dinheiro para isso. Ninguém tem dinheiro para isso. Então o ouro é uma coisa muito cara. Mas o ouro altera o DNA. Inclusive, eu vou entrar aqui no Google, tá? Vou pegar em inglês o artigo. Vamos pegar aqui só para você poder ver. O ouro, ele tem a capacidade de alterar. Ó, tá vendo? Na Nature Nanotechnology, aqui, ó. Artigo científico, tá vendo? Eu não vou conseguir ver esse artigo por inteiro, né? Não vou. Mas olha só, o tanto de... Deixa eu traduzir em português aqui, ó. Só para vocês entenderem, ó. A especiação intracelular de nanobastões de ouro altera a dinâmica conformacional do DNA genômico, ou seja, o ouro altera o seu DNA. Ou seja, numa escala evolutiva, após a alteração do DNA humano, se nós quiséssemos voltar ao DNA principal, nós teríamos que fazer ingestão de ouro para recuperar o DNA original que Deus criou. Só que aí, meu irmão, você tem que colocar uma coisa na sua cabeça, que eu acho que é mais importante, tá? Irmão, provavelmente, ainda que nós utilizamos ouro, nós nunca vamos chegar na escala que Deus criou. Nunca vamos chegar na escala que Deus criou. Porque Deus criou uma coisa perfeita, foi adulterada pelo diabo, pelos anjos caídos, Anunnaki, reptilianos, extraterrestres, fala do nome que você quiser. Só que, velho, usando ouro, você vai conseguir restaurar. Só que é uma coisa impraticável. Por quê? Porque não existe estudo científico, provando que essa alteração do DNA é uma alteração benéfica. Os caras não pegaram 10 mil pessoas lá no hospital de Harvard e decidiram durante 10 anos botar 10 mil pessoas tomando ouro coloidal e analisando a perspectiva do DNA do genoma humano. Ninguém fez esse experimento. Então, fica sem informação. Mas, a grosso modo, o que eu quero que você entenda até aqui? RH positivo, ao meu entender, foi uma tentativa, ao meu entender, RH positivo foi RH negativo foi uma tentativa, ao meu entender, tá, do reptiliano, desses seres, de alterarem o DNA humano. É uma tentativa, tá, para tornar o ser humano mais suscetível a eles. Foi uma tentativa, o RH negativo, ao que eu estou entendendo aqui, tá? Mas eu não sou dono da verdade, por favor, não coloque isso como verdade. Porém, o que eu quero que você entenda, tá? Os caras que têm RH negativo têm visão no escuro, melhorada, possuem uma alta capacidade de aguentar o frio e uma alta reação metabólica à luz solar.
Ou seja, exatamente como o réptil, né? E a gente viu quem que mandava nesse mundo aqui, a gente sabe muito bem. Então, o que eu penso, velho? Os caras tiraram o genoma animal, semelhante do que Deus criou, porque tudo é bem parecido, para tentar transformar o ser humano nesse ser. E aí são seres notórios, né, que têm esse tipo de capacidade, que se você fazer uso de ingestão de ouro, você consegue alcançar. Só que eu me pergunto que preço. Essa é a minha pergunta, que preço? Existem compostos como zeólita, terra de atomácia, como azul-metileno, Lugol 5%, que vão ser capazes de criar algo em você muito melhor do que o ouro coloidal. Se a tua intenção é se tornar mais inteligente, talvez não seria interessante fazer uso de ouro. Se a tua intenção é aumentar a tua imunidade, talvez não seria interessante. O que eu quero que você entenda? Temos dois pequenos problemas que não têm respostas. Origem do RH, tá? Origem. O RH positivo nós sabemos que vem da origem animal. O RH negativo nós não sabemos, mas existe uma pequena variação genética de antigos antepassados que fizeram com o DNA humano. Ponto. Não sabemos se isso tem a ver com o RH negativo ou RH positivo, mas gera aquela dúvida. Primeiro fator principal é esse. Segundo fator principal que nós não temos resposta. O ouro, o que o ouro faz no corpo humano, cientificamente? Houve algum estudo em laboratório, em grande escala, que nos demonstrou a perspectiva do ouro? Ou será que o ouro, nós não temos noção do que acontece? Do pouco que eu sei, eu sei que o ouro altera o DNA para melhor, mas eu não posso bater um martelo, porque não existe um estudo de Harvard, não existe aqueles estudos empíricos que os caras ficam 20 anos, 10 anos fazendo estudo. Tu pega lá o jejum, uma nova terapia lá, Thierry, do Lestrade, tu vai lá e olha, meu irmão, os caras ficaram 70 anos em hospitais no mundo inteiro, inclusive na Sibéria, na Rússia, 70 anos, por mais de 20 mil pacientes, documentando os efeitos do jejum. Então, pô, você tem base. Agora, pô, pega o ouro, você não tem nada. Eu não sei se não existe nenhum incentivo para isso, ou se de fato é proibido, ou se é muito caro, não sei. Mas, pô, tu imagina, pegar 10 mil pessoas e pegar 1 grama de ouro e ingerir nessa pessoa 1 grama de ouro, mais ou menos aí a cada 3, 4 dias, cara, em um mês, cada pessoa vai te custar 2, 3 mil reais. Se você tá pegando aí 10 pessoas, sei lá, vai dar uns 4 milhões, é um valor muito caro. É um experimento científico muito caro. Então seria uma coisa inviável de ser feita em laboratório, francamente. Mas que não deixa de ser curioso, não deixa, tá? Comenta aqui embaixo o que você acha que o ouro coloidal faz em nossa vida. Comenta aqui embaixo o que você acredita, as propriedades do ouro, se são benéficas ou não para a nossa vida. E também comenta o que você acredita ser o RH negativo e positivo, para que a gente possa debater e comentar aqui na comunidade, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.